Hoje eu vou mostrar a ligação de um motor na rede elétrica. Meu nome é Thiago Silveira e esse é o canal Silveira em Vídeo. Então vocês viram aí que eu vou mostrar como é que se liga um motor elétrico, tá? Hoje nós vamos ficar na parte teórica, tá? Eu vou mostrar algumas coisas teóricas para vocês e não vou ligar definitivamente o motor aqui. Porque até nós ligarmos o motor elétrico, a gente tem que aprender muita coisa ainda sobre botão, sobre contactora, sobre muita coisa que envolve então a ligação definitiva ali do motor elétrico. Eu vou falar então essa ligação na teoria aqui para vocês e vocês aí já vão deixando o seu like, compartilha o vídeo na rede social, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. Lembrando também, tem Silveira lá no Instagram com Silveira Serviços e também lá no Facebook. Essa parte então de ligação de motores eu vou explicar um pouco aqui para vocês, tá? E eu vou dizer que o canal agora vai começar a entrar numa parte um pouco mais técnica, tá? Porque eu vou começar a mostrar vídeos sobre automação industrial. Eu fiz uma parceria aí com a Monte e nós vamos trazer todo o material de automação industrial aqui para o canal. Vai ter outros vídeos também, assim como sempre que eu puder fazer outros vídeos com outras instalações, com outras dicas, outras coisas eu vou estar trazendo. Mas eu vou entrar nessa parte aí logo na semana que vem. Então, muitos vídeos aqui no canal sobre automação industrial. Ligação de motores primeiro então, como é que funciona aqui a nossa ligação de motores, tá? Vocês já acompanharam aí como funciona um sistema trifásico. Semana passada eu fiz o vídeo de como é a ligação do motor, né? Como é que o motor funciona ali, que é a parte do magnético, né? Você aciona o motor na energia elétrica e ele tem um trabalho magnético que faz girar o motor, tá? Expliquei também a diferença do motor trifásico para o motor com capacitor monofásico e hoje nós vamos estar explicando aqui então essa parte de como é que é a ligação, como é que eu puxo o meu fio até o meu motor para esse motor estar fazendo o processo de girar, né? As duas maiores dúvidas nesse assunto são motores trifásicos, estrela triângulo e o motor com capacitor. E eu vou trazer um pouco dessas três ligações aqui para vocês. Como eu não quero que os vídeos fiquem muito longos, eu vou estar trazendo então pequenos vídeos para vocês sobre esse assunto, tá? Esse assunto ele é muito grande, muito vasto, então fica difícil de eu falar tudo num vídeo só e a gente tem muito mais conteúdo, né, para vocês aprenderem aqui como é que faz essas ligações de motores, tá? Então, atentando aqui, eu tenho aqui em cima, nessa parte, uma rede trifásica, onde eu neutro e três fases, tá? Então, rede trifásica aqui. O que acontece aqui? Eu tenho o meu motor trifásico aqui, né? Eu já expliquei para vocês como funciona. E aqui estão as bobinas do motor, tá? Os enrolamentos. Motor em corte, já passei isso aqui para vocês semana passada. Aqui tá as bobinas, como a gente enxerga elas no esquema elétrico, né? Como a gente lê o esquema elétrico, eu já passei também isso para vocês. Então aqui tá as três bobinas no esquema elétrico representada, tá? Aqui eu tenho representação de circuito estrela triângulo, tá? A parte, aqui as três bobinas de um motor, representando também aqui a parte do capacitor. Aqui até eu não precisava ter três bobinas, eu podia ter só duas, tá? Mas eu vou trazer três para vocês ligarem a parte de capacitor à parte do motor trifásico. Como é que funciona aqui então? Eu tenho a bobina 1, a bobina 2 e a bobina 3 representadas no meu esquema elétrico. Aqui elas estão representadas no motor. Aqui eu coloquei para vocês, se vocês olharem, ó, a bobina está dentro do motor e sai dois fios de cada bobina. Aí vem a pergunta, Thiago, eu fui ligar o motor e ele tinha 6 fios e eu só tinha 3. Como é que eu faço essa ligação? Nada mais é do que emendar fio. Você vai emendar fio. Como é que você vai fazer isso? Aqui, vou representar aqui para vocês. Você vai pegar aqui, ó, a fase 1 e vai estar ligando então essa fase aqui no primeiro fio da primeira bobina. Seria isso aqui, né? Esse fio aqui. O que acontece? Você ainda tem um fio aqui na parte de baixo, certo? E você ainda tem mais 3 bobinas para ligar. Como é que é feito isso? Você vai pegar os fios das bobinas aqui e vai estar ligando ao motor elétrico ali, tá? Aqui ficou ruim de eu mostrar para vocês. Aqui ficou um pouquinho ruim, mas eu vou mostrar aqui então. Então liguei a minha fase ali, né? Mas sobrou todos esses 3 fios.
né? Eu tenho 6 e sobrou 3. Como é que eu faço agora? Bom, agora é o que a gente chama aqui de ligação estrela ou ligação triângulo, tá? Que nada mais é que, se vocês olharem lá, nosso circuito série e circuito paralelo, é a mesma coisa. Eu tenho uma carga distinta, que seria a bobina aqui, ó. Cada bobina é uma carga, né? A rede elétrica enxerga ela como uma carga. E o que que eu vou estar fazendo então? Vou estar ligando esse circuito. Essa fase, ela vem aqui, passa por essa bobina e tem um fio solto aqui, tá? Essa outra fase, ela vem, passa por essa bobina e tem um fio solto aqui. Essa terceira fase vai para a terceira bobina e tem um fio solto aqui. O que que vai determinar se a minha ligação de motor ela é uma ligação estrela ou uma ligação triângulo? Ou um circuito série, um circuito paralelo? Se eu fechar esses 3 fios aqui juntos, tá? Eu estou ligando essas bobinas desse motor em estrela, tá? Porque vejamos bem, as nossas 3 fases estariam ligadas aqui, tá? E quando eu emendei os fios aqui no meio, ó, emendei, fiz essa emenda aqui, eles estariam ligados aqui no meio, tá? Então ficaria um circuito estrela, tá? Isso seria a ligação estrela, tá bom? 3 bobinas, 3 fios, ligação estrela, tá bom? E agora, como é que a gente faz? Eu quero fazer a ligação do circuito em triângulo. Como é que eu vou fazer? A energia dessa fase vem aqui, passa pela bobina e tem um fio sobrando aqui. A outra também e essa outra também, tá? Como é que eu vou fazer agora isso aqui? Eu vou tirar o meu fio daqui, tá? Eu poderia até deixar ele aqui, mas eu vou tirar o meu fio daqui, tá? Vou tirar meus fios daqui e vou deixar aqui, ó, somente o meu primeiro fio ligado, tá? Como é que é essa ligação? Bom, eu disse que essa ligação nada mais é do que uma ligação em série. Por quê? A energia vem por essa fase aqui, entra nessa bobina aqui, tá? Dessa bobina ainda é a mesma fase, ó, a mesma fase. E ela foi para lá. Então a minha energia veio aqui, passou por essa bobina e foi para outra bobina. Desceu aqui, tá? E desta bobina aqui, ela foi lá para outra bobina. Então a minha energia está vindo aqui, passa pela primeira bobina, passa pela segunda bobina e vai para a terceira bobina. E aonde eu vou colocar então as outras fases do meu circuito? Eu vou ligar essas outras fases aqui nas partes que sobraram do circuito. No caso aqui, eu vou ligar esta bobina aqui a esta fase aqui, normal, que nem estava antes, tá? Ó, aqui, tá? Podia ter feito em cima, ia ficar melhor de fazer. E essa outra eu vou ligar aqui, normalmente. Mas ainda sobrou um fio. O que que eu faço com esse fio? Esse fio, que é dessa bobina aqui, ele retorna para o início. Então a energia veio, tá? Passou pelas 3 bobinas e retornou para o início. Tá, mas e as outras duas fases? Como é que elas interagem com as bobinas? Muito simples também. Elas vão fazer este caminho, vai até a segunda bobina, energiza essa bobina, passa para a outra e passa para a outra, tá? Essa aqui também vai fazer o mesmo caminho. Vai até essa bobina, energiza essa bobina, volta para a primeira bobina, energiza ela e volta para a segunda bobina. E faz o ciclo, né, inteiro ali. Agora vem a pergunta. Mas Thiago, essas fases passando por essas bobinas a todo o tempo, dessa maneira, não iria dar um curto-circuito? Não, porque a gente tinha lá um gráfico, né, mostrando a nossa defasagem de fases. Lembram aí? As fases defasadas ali, né? Então tinha a defasagem de fases. Vocês têm que lembrar que as fases estão atrasadas. Então ela energiza a primeira, energiza a segunda, energiza a terceira e vem a outra fase fazendo o caminho, como se fosse um trenzinho, uma fase atrás da outra, energizando bobina por bobina. É assim que funciona então o sistema triângulo, né, de ligação de motores. Como é que ficaria aqui? Eu teria, né, os fios das bobinas emendados aqui e emendados em paralelo aqui então com meus fios da rede, certo?
é assim que ficaria então a ligação em triângulo do meu motor. Ligação feita então, beleza? O que acontece agora? Agora eu vou apagar aqui. Então agora nós temos nosso sistema monofásico com capacitor. Eu expliquei isso no vídeo passado, tá? E o que acontece aqui? A mesma coisa, né? Nós temos um motor ali a 3 bobinas, podia ser um motor com 2 bobinas, inclusive, tá? Que ia dar certo também o nosso motor monofásico. Como é que a gente vai ligar esse motor aqui nesse capacitor? Bom, muito simples, tá? A gente vai ligar esse motor aqui, o neutro, ligado a um lado do capacitor, tá? E a fase aqui vai ligada diretamente nas outras 2 bobinas. Então essa bobina aqui vai ser uma bobina do capacitor, tá? E as outras 2 bobinas vão ser as bobinas normais do motor. Então o que acontece? A gente ligou o neutro ao capacitor e aqui nós vamos ligar essa bobina aqui, a primeira bobina de arranque, bobina do capacitor, na parte do capacitor aqui que sai a energia. Essa energia vem aqui, né? Ele armazena essa energia vinda do neutro aqui, tá? E a energia sai aqui para a nossa bobina. E ela tá retornando aqui por neutro, tá? Então, esse aqui é o esquema de ligação da bobina que é energizada pelo capacitor. A nossa fase aqui, ó, vai ligada nas outras 2 bobinas, tá? E vão ser ligadas as 2 juntos e logo vão ser ligadas no neutro. É assim que energiza, né, um motor a capacitor com 3 bobinas. Se ele fosse com 2 bobinas, tá? Ia ter a bobina do capacitor e mais uma, não teria a outra bobina ali, tá? E os esquemas de ligação são aqui, né? Vocês podem ver, sai os fios aqui que eu falei. A gente estaria ligando, emendando, né? Fazendo essa emenda aqui, essa emenda emendando por aqui, e nós ainda teríamos uns fios de ligação aqui sobrando. Então, 1, 2 e 3. Então essa aqui é a parte de ligação de motores, tá? Ligação simples aí para vocês entenderem. Isso aqui, para entender bem ligação de motores, a gente tem que entender dos esquemas elétricos, né? Olhar o motor, ver o tipo de motor, geralmente ali o motor vem com o esquema elétrico nele, tá? Depois a gente vai entrar na parte de conhecermos o motor elétrico, as placas, o que vem o motor elétrico, como esse motor elétrico, como é que eu ligo ele, tá? Que tipo de motor? A gente tem uma infinidade de tipos de motores elétricos, né? O monofásico, o trifásico, daí depois nós vamos ter o trifásico com mais bobinas, aí nós vamos ter mais fios, mas as ligações básicas de motor são essas daqui. E aí vocês ficam se perguntando, ah, Thiago, mas eu já ouvi falar que tem uma partida estrela-triângulo, como é que funciona? Então, essas partidas estrela-triângulo, agora com a gente mostrando mais um pouco de automação no canal, a gente vai ter essas partidas aqui. E quem aí é mais da parte residencial, queria ver automação residencial aqui no canal, vai ter automação residencial, porque a parte industrial, quem pegar e manjar bem da parte industrial, vai fazer a parte residencial muito mais fácil, porque a parte residencial ela vem toda muito mais pronta, né? Hoje a gente tem dispositivos que são muito mais fáceis de trabalhar do que a parte industrial. A parte industrial ainda é muito mecânica, contactoras, né? Relé de acionamento, disjuntor motor, então toda essa parte é relacionada, ó, a automação industrial. Outra coisa também que eu vou falar, hoje o vídeo está um pouco mais teórico, mais falado, é que se você pegar, né, a parte industrial, por que eu estou começando com motores? Porque em motores, motor tem toda uma fábrica. A fábrica é toda tocada por bobinas e motores. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês vai ser usado na nossa parte industrial. Eu vou estar mostrando tudo bem na manha, bem devagarzinho, mostrando passo a passo aí o que vocês têm que conhecer dessa parte de motores e a parte industrial, beleza? Então, esse foi o vídeo com ligação simples de motores, tá? Para vocês entenderem aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um pouco mais teórico, um pouco mais diferente aqui do canal, né? A gente sempre tem alguma coisa para instalar e agora eu tô dando um pouco mais de teoria. Mas é isso aí, motores elétricos. Gostou do vídeo? Já deixa um like para fortalecer, compartilha o vídeo lá. Ah, agora eu consegui ver ali, visualizar como é que eu faço com o meu motor elétrico aqui, como é que ele funciona e como é que eu instalo ele na rede elétrica. Compartilhou o vídeo? Se inscreve no canal se não é inscrito,
e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. Tamo junto!